Bom dia, novamente. Acho que já podemos começar, né? Já 10h05, já entrou bastante gente. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, apresentar aqui o time. A Alessandra Zé, que é responsável pelo Societário de Companhias Abertas, a Andresa, fiscal, a Daniela, trabalhista, o Roberto é nosso parceiro aqui, amigo, consultor da Mercer, e eu sou responsável pelo Societário de Companhias Fechadas. A gente, como esse tema é realmente muito complexo, envolve diversos aspectos, a gente sempre trabalha com esse time multidisciplinar. E a gente vem trabalhando juntos e em diversos casos, com diversos clientes, e a gente foi percebendo algumas dúvidas que se repetiam, algumas questões que eram muito presentes nessas discussões, por isso que a gente achou interessante fazer esse bate-papo aqui para dividir um pouco com todo mundo essas questões, né? É um tema que, além de ser complexo, ele é pouco regulado, com exceção de bônus, de prêmio, quando a gente entra em stock option, em partnership, são temas pouco regulados no Brasil. A gente depende muito de jurisprudência além disso, tem diversas interpretações. E tem uma questão que é muito particular de cada empresa, das características de cada companhia, dos beneficiários, da natureza da operação que é desenvolvida pelas empresas. Então, assim, tem tantos ingredientes que acho que vale uma discussão aqui hoje mais preliminar, né? Porque o tempo também é curto e o assunto é muito extenso. Então, nossa ideia é passar um pouco pelos principais planos que a gente tem visto, que a gente tem trabalhado no mercado, um overview mais da regra geral mesmo, dos planos mais padrões que tem, sem entrar nas diversas exceções. E, no final, a gente abriu para perguntas, e aí a gente consegue responder aquelas perguntas que abrangerem aqui o maior número de pessoas, né, que for direcionada a um grupo maior, tá? Então, eu vou pedir para o Roberto começar falando um pouquinho aí do lado humano, para depois a gente falar do lado jurídico. Obrigado, Paula. Obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui, agradecer o convite da Stock Forbes. Eu sou Roberto Rossetto, represento a Mercer. Apresentando um pouco a credencial da Mercer, visto que esse grupo aqui é bastante diversificado, né, do ponto de vista de atuações, a Mercer é uma consultoria global de recursos humanos, né, atua com o tema. A Paula trouxe diversos ingredientes, temos ingredientes humanos aqui que a gente não pode desprezar no tema. Ela está presente em 140 países, né, tem mais de 25 mil colegas e colaboradores, com mais de 28.500 clientes ao redor do mundo, tá? Então, só para falar um pouco da empresa da Mercer. E aí o ponto, né, abrangendo antes de mais nada esses aspectos humanos, antes dos aspectos legais, é por que ter uma filosofia de compensação? Essa é a pergunta. A resposta: pagar aos executivos e funcionários certos, no momento correto, pelas razões corretas, com o melhor impacto. Impacto em engajamento do lado da força de trabalho, dos profissionais, e impacto em custos também do lado da empresa. Então, parece ser trivial, né? Parece ser simples, mas aí trazendo um pouco de reflexões nesse ponto que a Paula trouxe de ingredientes. Olha só como tem diversos ingredientes, diversas variáveis para se pensar nessa questão de compensação. Então, repara nessa palavra também, compensação, a gente está fugindo um pouco da palavra remuneração, e a gente vai explicar por quê. Pode avançar, Andressa, por favor? Então, um aspecto que precisa ser pensado, precisa ser refletido e precisa ser analisado, a competitividade do pacote de remuneração. Então, quão competitivo eu quero ser, né? A gente está falando ali, por exemplo, de competitividade em relação a mercado. Pode avançar. Mercado de referência. Então, o mercado é relevante. E aqui, quando a gente está falando de mercado, não necessariamente eu estou falando dos meus competidores por produtos e serviços, mas a gente está falando sempre do mercado do ponto de vista de gestão de recursos humanos. Então, mercado de talentos, né? Quais são aquelas empresas que realmente têm people brand, como a gente chama, que a gente admira com um pool de talentos, que eu posso tentar atrair um profissional, ou este mercado pode bater na minha porta aqui e assediar um profissional? Então, essa é uma
outra variável que tem que ser pensada. Posicionamento. O quão competitivo eu quero ser frente a este mercado, né? E aí tem todos os conceitos estatísticos e matemáticos, de forma geral a gente fala média, mas eu vou querer me remunerar meus profissionais no 75 percentil e ser um pouco mais agressivo, no 90 percentil, eu vou ser mais conservador, então este é mais um ingrediente importante na filosofia da compensação total, que precisa ser muito claro para as organizações. Elementos da compensação total. Então, repara a palavra aqui de novo, compensação total. Quais são esses elementos? E como eu busco equilíbrio dentro desses elementos? A gente vai explorar um pouco mais no detalhe daqui a pouco. E também os aspectos legais de cada elemento. É um fator bastante relevante e muito importante para essa discussão, que está em highlight aqui, porque é justamente o tema que a gente vai explorar hoje. Então, isso faz toda a diferença. Pensar em todos esses temas, pensar em todas essas variáveis para ter clareza na minha filosofia de remuneração ou de compensação e uma definição transparente é muito importante, é vital para as organizações. Explorando um pouco da compensação total, a gente falou no slide anterior de elementos da remuneração total. Então, o primeiro, remuneração fixa, né? A gente costuma dizer que o brasileiro, de forma geral, isso é muito uma característica cultural nossa, quando a gente pensa em remuneração, a tendência é pensar no que sai no salário bruto ali, mês a mês, no contra-cheque, essa é a remuneração fixa. Mas aí existem metodologias para ter uma estratégia bem definida para a remuneração fixa. A remuneração fixa, ela reflete o tamanho do cargo, ela reflete o tamanho da cadeira ou da posição, a despeito da pessoa que está sentada nesta cadeira. Existem metodologias para se pesar o tamanho deste cargo, quantificar e valorar frente ao mercado. E ele visa o quê? Visa a manutenção, né? Visa que o profissional ele tenha lá a remuneração bastante suficiente para manter o padrão de qualidade de vida dele. Um próximo componente é o pacote de benefícios, que também é tangível, que reflete o nível de contribuição da posição dentro do extrato da pirâmide hierárquica. Então, eu tenho, por exemplo, meus níveis estratégicos na organização, eu vou ter um pacote de benefícios diferenciado. Por exemplo, eu vou ter um seguro-saúde diferente dos meus níveis operacionais, que visa a qualidade de vida, né? Então, também é um componente para valorar esta questão da qualidade de vida e do padrão de vida do colaborador. Conceitos mais amplos, tá? Um próximo componente, incentivo de curto prazo, é no conceito que a gente chama de total cash, né? Então, é o que é pago diretamente, no máximo, a 1 ano, por isso que ele é curto prazo, e normalmente em dinheiro. E aí o Brasil tem um mercado bastante evoluído, bastante maduro e de vanguarda nessa questão de incentivos de curto prazo, né? Normalmente a gente está falando da PLR, ou programas próprios de participação, de comissões, incentivo a vendas, bônus, gratificações. Reconhece a performance passada. Então, olha só, por quê? Porque eu vou definir um ciclo de apuração, vou aferir o resultado e vou pagar subsequentemente ao alcance desse risco, ou ao não alcance, né? Alcance desse resultado. Por isso que está dizendo ali que a parcela a risco. Então, já é um componente da remuneração que está condicionado ao risco do negócio, ao resultado acontecer ou não. Então, ela é uma remuneração variável, tá? Por fim, os incentivos de longo prazo, que aí, de novo, é o que a gente vai explorar daqui a pouco, são os mais diversos mecanismos que o Brasil também é vanguarda, até comparando com países similares aos nossos. A gente tem as SOPs, as RSUs, partnership, programas de matching, uma gama grande e diversa de tipos de planos que reconhece a performance futura, né? Então, conceitualmente, esses planos eles estão conectados a indicadores de atingimento futuro, né? E também é uma parcela condicionada ao risco. Que risco? Desses indicadores não serem atingidos, né? O que vai causar pênaltis aos programas, ou serem superados, o que vai causar incremento na remuneração. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de compensação total, a gente está falando desses 4 elementos tangíveis, mensuráveis, né? Também tem um quinto elemento aqui, que é um aspecto mais intangível, porém mensurável, que é muito o que a gente chama hoje de salário emocional, que tem a ver com aspectos culturais da empresa, tem a ver, por exemplo, com o propósito da empresa, de como a empresa aplica conceitos de ESG ou de diversidade. Isso também é remuneração
no sentido de compensação, sim. Por quê? Porque isso também atrai pessoas, isso retém pessoas e isso engaja pessoas, né? Então, pesquisas como pesquisa de engajamento, né, de clima e tudo mais, tá? Então, quando a gente está falando de compensação total, a gente está falando de um conceito bastante amplo, com o objetivo de reter e de atrair os profissionais e de engajar os profissionais. Então, cada componente desse é olhado dentro de uma metodologia, dentro de critérios bastante específicos, mas, obviamente, eles se conectam e eles se integram, né? Então, para pensar numa filosofia de remuneração, tem que se pensar em todos esses componentes. Hoje a gente vai explorar o quarto pedaço ali, que são os incentivos de longo prazo, e aí eu passo a bola para a Andresa, que vai explorar um pouco de cada um desses modelos, a mecânica deles e como eles funcionam. Perfeito, obrigada, Roberto. Bom, nosso objetivo aqui é passar as características principais de cada um dos tipos de planos, tá? A gente vai sempre falar do modelo ideal, é claro que pode haver diferenças, né? Principalmente a gente costuma, nos nossos trabalhos aqui no escritório, a gente lida bastante com esses planos, eles são sempre tailor-made, a gente sempre precisa adaptar e trazer características que sejam importantes para cada tipo de empresa conforme os objetivos. Mas aqui a gente vai passar pelos modelos só para a gente situar as características principais e em seguida a gente tratar das questões controversas que envolvem esses planos. Então, falando do primeiro, o primeiro plano que a gente costuma ver bastante é o Stock Option, né? O Stock Option em si. Esse tipo de plano, que é bastante comum, começou no mercado norte-americano e aqui no Brasil ele se tornou popular a partir do final da década de 90, ele se caracteriza pela outorga do direito de uma opção de compra de ações, né? Então, isso é muito relevante, é muito característico do SOP. A companhia outorga esse direito de comprar ações, então essa opção de compra de ações, numa data futura, geralmente fixando um preço de exercício e um tempo, um prazo determinado. Uma característica muito importante da gente lembrar é que o SOP ele sempre envolve entrega efetiva de ações. Então, às vezes, para uma companhia que não tem o objetivo de trazer os executivos para dentro do grupo de acionistas, né, lidar com todas as questões que envolvem isso, muitas vezes o SOP não vai ser ideal. Quando a gente fala de remuneração de executivos, às vezes o objetivo primordial da companhia é até envolvendo a parte dos encargos, né, economia, alguma questão assim, mas é importante levar em conta as características do plano, porque isso vai determinar se um plano é adequado ou não. Não tem um plano melhor do que o outro. As características deles é que vão encaixar dentro, né, dos objetivos de remuneração e compensação dos executivos, levando todas as considerações que o Roberto trouxe para a gente. Então, o SOP, ele tem efetiva entrega de ações. Os elementos fundamentais que caracterizam o SOP, e isso sempre no modelo ideal. A gente tem um granting, que é a outorga em si das opções de ações, geralmente um preço de exercício, e eu já vou falar um pouquinho sobre a necessidade desse preço de exercício, que acabou sendo muito balizado por conta dos encargos, né, que são aplicáveis. Prazo de carência ou vesting, e o vesting geralmente, o que a gente vê mais comumente é de 3 a 4 anos, né, então vão se outorgando opções a cada exercício, a cada aniversário, isso varia muito conforme os objetivos de cada empresa e de cada plano, mas é muito comum, é bastante característico a gente ter um prazo de carência, e pode ser que os planos não envolvam só o prazo de carência, então só o decurso do tempo para haver o exercício das opções pelos beneficiários, pelos executivos, mas também outras condições, como lucratividade, atingimento de algumas metas, que o modelo primordial é não fazer essas metas sendo individuais, né, baseadas na performance dos executivos, mas sim metas mais objetivas. Geralmente também é fixado um prazo para o exercício dessas opções, né, para os executivos optarem e adquirirem as ações, e pode ser previsto lockups, né, então pode ser, e aí vai variar conforme o plano. Bom, pelas características, né, o SOP, pelo menos no seu modelo ideal, ele é considerado como um plano mercantil. O que quer dizer isso, né? Ele não é uma remuneração. Então, ele é uma operação mercantil entre a companhia e os seus beneficiários, e isso influencia no seu tratamento fiscal e trabalhista, né? Então, como ele não é tratado como uma remuneração, não há incidência dos encargos trabalhistas e não deveria haver incidência dos encargos fiscais, né? O advogado nunca consegue afirmar as frases afirmativas, né? Não deveria haver incidência dos impactos fiscais,
por ele se tratar de uma operação mercantil. Então, os beneficiários teriam o que a gente chama de ganho de capital quando ele efetuar a venda das ações uma vez adquiridas. Para isso, o plano precisa observar uma série de características, né? Vou falar assim daqui das principais, porque só isso daria um webinar inteiro para a gente falar, mas as características principais é onerosidade, né? Então ele haver o pagamento efetivo do plano, e a onerosidade está muito ligada com o risco, né? Os dois caminham juntos. Então, o que quer dizer isso? A onerosidade é o beneficiário efetivamente pagar para adquirir as ações, né? E muitas vezes as opções, a depender do plano. Então, ele precisa pagar, e ele precisa pagar um preço de mercado. Precisa haver um valuation, às vezes para companhias fechadas é um pouco mais difícil fazer essa avaliação, mas é necessário que tenha-se um plano, um preço de exercício condizente com o mercado. Para companhias abertas é mais fácil, né? Então, geralmente o que se faz é pegar o preço das últimas negociações. Em alguns casos, a gente vê o desejo e o objetivo de conceder um desconto para trazer alguma vantagem, mas isso tem que sempre ser sopesado com os riscos de trazer esse benefício para os executivos em geral. Então, a onerosidade e o risco, elas caminham muito juntas, porque à medida que o executivo paga para adquirir as ações, ele passa a incorrer em riscos dessas ações se valorizarem no futuro ou perderem, né, valor de mercado. E, portanto, quando eles forem vender, ele está sujeito ao risco, tal como um acionista, tal como qualquer beneficiário que faça operações no mercado. Então, a onerosidade e o risco caminham muito juntas. A gente tem outras características que é a questão da objetividade. Então, como eu falei no comecinho, não é recomendado que planos de SOP tenham metas individuais, né? Então metas de performance, porque isso traz uma característica de remuneração, o que não é o objetivo no SOP. Então as metas têm que ser sempre, na medida do possível, linkadas a questões mais objetivas da empresa, lucratividade, crescimento, né? Ou, às vezes, até evento de liquidez, né? Um evento de liquidez, de entrada de um IPO. Então, geralmente, esse tipo de meta é muito mais interessante para o SOP do que performance individual. E a voluntariedade, obviamente, né, do beneficiário optar pelo plano ou não, ele poder ou não adquirir as ações. Então, essas são as características principais. Em alguns planos, a gente vê lock-up, às vezes para trazer mais essa questão do risco, e o pagamento de prêmio, também para trazer mais características de onerosidade e risco para os beneficiários, tudo sempre visando esse tratamento do plano como uma operação mercantil e afastando a característica dela de salário, de remuneração. O outro plano que é bastante comum a gente ver é o Phantom, né? O Phantom Shares Plan. O Phantom, ele tem características bem particulares que diferem do Stock Option. Por quê? Porque no Phantom a gente tem uma outorga do direito de recebimento de um montante que está atrelado às ações. Então, isso já difere bastante do SOP, porque no Phantom não há uma entrega efetiva de ações para os beneficiários, né? Então, ele não se torna acionista da companhia. Isso traz, às vezes, muita flexibilidade e facilidades na concessão do plano, né, na estruturação da mecânica do plano. Por outro lado, às vezes perdemos alguns pontos fundamentais, que o Roberto vai falar um pouco ao final, de sensação de dono, né, de skin in the game, de ownership, que às vezes é interessante. Então, por isso que a gente costuma dizer que não existe um plano ideal, existe aquele que vai se adaptando aos objetivos da companhia e dos seus executivos. Mas o Phantom, ele tem essa característica muito importante, que não há, como regra, a entrega efetiva das ações, tá? E também não há pagamento de preço de exercício, né? A não ser que seja para a gente fixar o delta e o tanto de remuneração que vai ser otorgado ao executivo. Então, às vezes, o preço de exercício ele vem para compor, né, o valor, mas não há desembolso, né, financeiro por parte do beneficiário, porque, afinal, o objetivo do Phantom é estabelecer um valor que vai ser pago aos executivos atrelado às ações. É comum a gente ter prazo de carência, vesting, e aí, como o Phantom Shares, ele não é um plano, uma operação mercantil, né, naturalmente, ele é uma concessão de uma outorga de valores aos executivos, e por ele ter, então, características de remuneração para fins trabalhistas e fiscais, você pode perfeitamente no Phantom fixar metas, né? Então, metas de performance, metas individuais, né? Porque não há essa necessidade da gente se ater às características de uma operação mercantil. Bom,
O Phantom, então, ele, para fins fiscais e trabalhistas, ele é entendido como uma remuneração, e isso traz todo o impacto disso. Então, a gente tem os encargos trabalhistas e a tributação para fins fiscais como uma remuneração qualquer. Tá? Então, o Phantom tem essas principais características. O plano de ações restritas, ele também é uma outorga de ação. Então, diferentemente do Phantom e mais conectado ao SOP, no plano de ações restritas a gente tem uma outorga efetiva de ações, mas, como regra geral, nos planos modelos que a gente vê, essas ações são concedidas de forma gratuita. Então, difere-se do SOP por conta disso. E é bastante comum, além da gente ter prazo de carência, né, para concessão dessas ações, vestings parcelados, né, conforme aniversário, o beneficiário permanecer na empresa, também pode haver fixação de metas, né, porque as ações restritas, uma vez concedidas de forma gratuita, a gente também tem o tratamento de remuneração, né, afinal, o beneficiário não está fazendo uma operação mercantil com a companhia, né, é uma remuneração que, diferente de ser remuneração em dinheiro, na verdade é uma remuneração em espécie, né, concedendo ações. Então, por ele ser remuneração para fins fiscais e trabalhistas, a gente não tem a preocupação de afastar características de remuneração e podemos, então, estabelecer metas individuais, ou é bastante comum também a gente ter esses planos de ações restritas vinculados a um evento de liquidez, né, um IPO, as ações serem concedidas à medida que ocorra a previsão de algum desses eventos, também é comum. Então, diferentemente do SOP, só para a gente pontuar bem, no plano de ações restritas não há pagamento de preço por parte dos beneficiários, então eles adquirem as ações de forma gratuita, e, diferentemente do Phantom, há entrega efetiva de ações. Então, os beneficiários se tornam acionistas, há diluição, né, dos acionistas que estavam na companhia ou na limitada, e tem todos os pontos de trazer esses executivos para dentro da companhia, que a gente vai ver, a Paula vai falar um pouquinho sobre esses desafios. Então, esse é o plano de ações restritas. O outro plano que a gente queria conversar um pouco com vocês é o partnership. O partnership, ele é uma outorga do direito de comprar ações. Então, a companhia outorga aos beneficiários a compra das ações. E quando a gente fala assim, nossa, ele parece bastante com o SOP, será que não é a mesma coisa? Ele tem algumas características que o diferem do SOP, né? Como regra, o partnership há uma outorga de ações meio imediata, né, para os beneficiários, então não envolve prazos de vesting, né? Porque o objetivo do partnership a gente vê muito ele, né? Ele é mais característico de startups. Então, você tem uma concessão das ações para os executivos que estão ali para integrar aquela companhia que está começando, e o objetivo é trazer eles diretamente já para o quadro de acionistas, né? Para trazer aquele espírito que a gente chama de skin in the game, né? Então, eles participarem efetivamente da companhia, num momento em que geralmente a companhia está com um valuation mais baixo, né? Então, há efetivo pagamento de preço para adquirir essas ações, mas é um valuation mais adequado pelo fato da companhia estar começando, e há uma aposta, né, dos executivos que crescem junto com o negócio. O objetivo é que, se o negócio crescer bastante, eles tenham uma remuneração bem atrativa no futuro, incorrem muito risco e, eventualmente, até no evento de liquidez, no momento de saída, eles terem uma remuneração muito agressiva por terem apostado no negócio. Então, no partnership, a gente não tem essa espera, né, para ir concedendo as ações, o que acontece no SOP, que eu te outorgo o direito de comprar ações em prazos determinados. No partnership, você já decide e entra dentro da companhia. É claro que existem planos que a gente tem certas janelas, então há uma aquisição inicial, depois a gente tem mais janelas, pode ter também fixação de metas, né, conforme a companhia cresça, metas mais ligadas à própria companhia, mas como regra, ele é mais automático, né, já entra desde cara. Então essas são características que o diferem bastante do SOP, tá? Ele pode, eventualmente, ser também acompanhado de ações restritas, né? Então, às vezes, eles se misturam um pouco os planos, né? Então, você tem um partnership que é concedido ao outorga do direito de comprar ações, os beneficiários vão e adquirem as ações, mas essas ações ficam restritas à negociação no primeiro momento, às vezes até por startups, empresas fechadas, né? O objetivo não é que eles já liquidem e saiam do negócio. Bom, para
Só para a gente fixar, então, no partnership, a gente tem a outorga do direito de compra de ações, pode haver prazos, metas, né, conforme as janelas forem ali. As ações, elas são, de fato, adquiridas pelo beneficiário, há o pagamento de preço e há um valuation todo para determinar aquele valor das ações, então, como regra, é valor de mercado. Então, a gente também entende que o partnership, nesse modelo ideal, ele é um plano mercantil. Ele tem todas as características de um plano mercantil e alguns deles, às vezes, até mais do que o SOP, né? Porque, de fato, os beneficiários são acionistas como os fundadores, né? Então, de fato, ele não é um plano que é considerado como remuneratório para fins fiscais e trabalhistas, né? Conforme eles sigam esses modelos. O outro plano, que a gente costuma ver bastante, é o matching. O matching, ele pode ser acompanhado, digamos assim, ele pode ser um misto de um SOP, de um partnership, às vezes de umas ações restritas, porque a grande característica do matching é a seguinte: a companhia outorga o direito de comprar ações, os beneficiários adquirem essas ações e, em seguida, a companhia oferta uma ação bonificada. Então, pode ser 1, 2, depende ali do plano. Então, o beneficiário adquire uma, a companhia concede outra ação de forma gratuita. Por isso que ele pode ser um plano de SOP que tem a característica de match, né, porque o plano é a opção de comprar ações, e aí uma vez que o beneficiário vai lá e exerce aquelas ações, paga o preço de exercício, depois de um certo tempo, a companhia oferta mais uma ou duas. Pode ser um partnership, porque o beneficiário foi lá e adquiriu as ações e ganha mais uma, ou ações restritas. Então, ele pode ser um plano com características dos demais, tá? As ações bonificadas, antes a gente via muito essa discussão, não, ele, se for acompanhado de um SOP, ao efetivo pagamento de preço de exercício, as ações bonificadas são uma espécie de desconto, então o plano em si, como um todo, deveria ser considerado uma operação mercantil, tal. Mas essa posição tem bastante riscos. O que a gente tem visto mais comumente, né, embora não seja regra, é tratar a ação bonificada, que é a ação dada de forma gratuita, como integrante do pacote de remuneração. Então, é como se o plano de matching fosse 2 num só. A parte que o beneficiário adquire é tratado como uma operação mercantil, como as demais operações, né, porque há efetivo pagamento de preço, valor de mercado, todas as características de preenchimento de um plano mercantil, mas essa parte das ações concedidas de forma gratuita é avaliada o valor tal como as outras, e sobre essa a companhia recolhe os encargos. Ou a gente pode ter também, a companhia dá um bônus para o beneficiário adquirir, também tributa esse bônus, aí varia um pouco, isso também é comum no plano de ações restritas, ou que a companhia efetua um certo pagamento para o beneficiário adquirir as ações, tá? E, por fim, esse último, que não é um plano baseado em ações, né? Então, a gente não está falando de planos de incentivo de longo prazo que sejam baseados em ações, mas é bastante comum a gente ter os planos envolvendo pagamento de bônus e prêmio. O bônus é um pacote de remuneração como outro qualquer, então uma remuneração variável dos executivos, então pode haver por fixação de metas, atingimento de certos objetivos, e como ele é uma remuneração como outra qualquer, a gente tem todas as incidências dos encargos trabalhistas e fiscais, né, então incidência de todos os impostos, e o prêmio que a gente tem recebido, nos últimos tempos recebido muita demanda para entender um pouco esse instituto. Ele é um instituto que veio com a reforma da CLT, né? Então ele é um instrumento que está previsto na CLT, e ele tem umas características que o diferem do pagamento de um bônus normal, né? O prêmio, ele é na definição da CLT, ele é uma liberalidade concedida ao empregado, ou grupo de empregados, né, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado. Essa é a definição da lei. Então, precisa observar um pouco dessas características, e esse é o grande desafio do prêmio, que a Dani já vai falar em seguida, mas uma vez que se observe, ele tem um tratamento bem específico e especial, que ele não é tratado como remuneração para fins trabalhistas, então não há incidência dos encargos, e ele também não há incidência de contribuição previdenciária sobre ele. Então, os encargos sobre a folha, que pesam bastante nesse tipo de remuneração, a gente não tem. A gente só vai ter, então, o imposto de renda para fins fiscais do prêmio. Então, esse seria um overview dos planos, que a gente vai conversar um pouco aqui, né, dos desafios deles.
que a gente quis trazer aqui hoje para vocês para falar do que, em seguida, das questões controversas que a gente vai falar, são todas essas modalidades de plano, tá? Vou passar a bola aqui para a Dani, então. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai entrar nos pontos polêmicos, que são vários. Aqui a gente pincelou alguns, que são os que a gente costuma ver assim com mais recorrência, mas sem nenhuma pretensão de esgotar as polêmicas que existem em volta desses tipos de plano aqui. Tá? Porque realmente gera muito, como a Andresa mencionou, esse tipo de plano é sempre tailor-made, sempre tem aspectos e características, e às vezes uma condição específica que é introduzida muda todo o cenário e a forma como ele pode ser interpretado, né? Então, e aqui eu estou falando de um modo geral, né? Desde o SOP, né, do Stock Option, até o prêmio, o bônus, né? Quando você implementa, quando a gente fala bônus, é um bônus que foi feito pensando no longo prazo, né? Não aqui né, hoje está endereçando aí as questões de longo prazo. Primeiro ponto, que é o mais comum e o mais que gera mais dúvidas aí em relação ao Stock Option especificamente, é se ele é mercantil ou remuneratório. Então, como a Andresa mencionou, a gente tem algumas características, né, que são as características que são consideradas como válidas para que um plano de Stock Option seja tratado e considerado como um plano mercantil, como ele deveria ser, né? Na verdade, então, assim, um plano de Stock Option, ele foi pensado justamente, né, ele existe como um plano voltado aí para a questão mercantil, né? Ou seja, é uma operação mercantil entre o beneficiário e a companhia. O problema é que, conforme as coisas foram acontecendo, foram sendo construídas, e o fisco foi avaliando, né, e a Justiça do Trabalho também foi avaliando, então criaram-se alguns critérios, então não é lei, mas é construção, né, jurisprudencial, principalmente tem doutrinário jurisprudencial, que traz aí um pouco dos aspectos que podem caracterizar como mercantil remuneratório. Os principais deles como a Andresa mencionou, a onerosidade versus a gratuidade, ou seja, se você outorga de forma gratuita essas opções, né, e a compra das ações, o exercício no momento do exercício das opções, isso já perde aí aquela característica da onerosidade do risco. E aí atrai para esse plano essa característica de remuneração. Então, você enfraquece um lado e fortalece o outro. Né? Então, um outro aspecto que é importante é a questão da voluntariedade. Então, eu não posso obrigar a pessoa a participar, ela tem que ter essa opção. Se eu quiser, né, se ela quiser, ela participa, porque como é uma operação, se for para ser uma operação mercantil, ela não tem, ela opta em querer fazer essa operação mercantil ou não. Se você, a partir do momento que você passa, né, a tratar isso de forma compulsória, mandatória, isso traz aí essa característica remuneratória para o plano, porque já na medida em que a pessoa se encaixa dentro daquelas condições que foram acordadas, ela atrai para si. Então, não dá para simplesmente falar assim, todo plano de stock option é mercantil. Depende, o famoso depende do advogado. Depende, porque a gente precisa avaliar quais são as características daquele plano específico e a que ponto que ele traz. Acho que a Andresa está andando. Peraí que eu já volto, só um minutinho. Então, quais são essas características que trazem aí, desculpa, pessoal, só a interrupção, que trazem aí essas características que vão dar o viés mercantil ou remuneratório do plano. Então, não dá para simplesmente falar, eu tenho um plano de stock option, ele é remuneratório ou ele é mercantil? A gente precisa avaliar, né? Então, a gente precisa sempre avaliar todas as características, os aspectos, tem algumas coisas que a gente pode incluir, né, construir dentro do plano que vão reforçar um lado ou outro, né? Como endereçar questões de saída? E aqui vem um ponto importante que vai não só para os stock options, mas para todo tipo de plano, mas principalmente para aqueles em que a gente... E aqui eu vou trazer dois aspectos. Um é a questão do veste, né? Então, da aquisição do direito. Então, isso acontece em alguns tipos de planos em que existe uma aquisição do direito para que lá na frente a pessoa possa exercer essa opção e aí transformar isso numa ação, enfim. E aí, qual que é o ponto aqui? Aqui é bem trabalhista, e a gente tem tido decisões nos tribunais trabalhistas, inclusive do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em que se a demissão sem justa causa obsta
a aquisição do direito pelo beneficiário, e aqui a gente está falando principalmente quando se trata de empregados, mas sem prejuízo disso eventualmente ser estendido aí para um diretor estatutário, quando existe quando a empresa obsta esse direito ao demitir sem justa causa, isso acaba trazendo aí um viés de intenção de evitar que a pessoa adquira aquele direito. Óbvio que não é isso, óbvio que o intuito não é esse, e existem decisões também contrárias, mas as decisões que determinaram e falaram que, olha, esse desligamento sem justa causa, principalmente quando ele acontece às vésperas da aquisição do direito, né, ele é entendido como obstativo da aquisição desse direito, e aí ele acaba gerando aí esse risco de eventualmente ter que se pagar uma indenização correspondente. Então, isso é algo que pode acontecer, a gente tem decisões na Justiça do Trabalho que vão nessa linha, tá? Mas não vou te dizer que é padrão, que tudo isso sempre vai ser assim, não. Depende muito, e aí vem um ponto importante, que é sempre ter muitas evidências do motivo pelo qual aquela pessoa foi desligada sem justa causa, para afastar, né, qualquer eventual ali caracterização de que aquela demissão se deu única e exclusivamente para evitar a aquisição do direito pelo beneficiário. E um outro termo que assim, acabou bem surgindo, né, nos planos aqui no Brasil, ele tem sido cada vez mais comum, que é uma definição de good leaver e bad leaver, ou seja, aquela pessoa que é entendida que teve uma saída tranquila e outra uma saída que não foi entendida como uma saída adequada. Claramente, bad leaver, uma justa causa, é um bad leaver, e isso acaba sendo entendido, mas é muito comum estabelecer que, por exemplo, se a pessoa sai para um concorrente, ela pede demissão e sai para um concorrente, isso é entendido como um bad leaver, e aí ele perderia o direito, né, de aquisição ou de manutenção ali das opções, ou enfim, ou das ações que ele já tinha adquirido. Então, você tem alguns critérios, mas, de novo, aqui a importância da gente tratar esse good leaver e bad leaver com definições muito claras, objetivas, não discricionárias, justamente para afastar ali, caracterizar uma eventual característica discricionária, que aí traz ali, de novo, aquele outro conceito de que você define se ele é um bad leaver ou good leaver, principalmente porque não necessariamente essas definições de bad leaver e good leaver, elas coincidem com justa causa ou sem justa causa, né, de demissão ou não. Muitas vezes são aspectos gerais da saída desse beneficiário da companhia que vão levá-lo a caracterizar como um good leaver ou um bad leaver. Então, um cuidado muito grande aí, porque principalmente quando ele se descola de conceitos tradicionais de rescisão do contrato, né, rescisão ali da relação à vida entre as partes. Um outro aspecto, um outro ponto polêmico, são planos outorgados dentro de um grupo econômico. E aí aqui, do ponto de vista trabalhista, acaba sendo mais fácil a gente implementar planos para todo um grupo econômico. É muito comum a holding outorgar para todas as suas subsidiárias, né, e permitir ali que participem de planos de incentivo de longo prazo da holding ou da empresa controladora, enfim, para empregados e beneficiários das empresas subsidiárias, mas existem desafios na implementação e impactos fiscais aqui. Então, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, que principalmente dependendo do modelo de incentivo de longo prazo que é aplicável. Então, se for um modelo, por exemplo, de phantom share, em que você efetua o pagamento diretamente do valor para a pessoa, se quem está outorgando o plano é uma empresa que não é empregadora, como que você efetua esse pagamento? Como que eu tributo? Porque o phantom share ele tem a característica remuneratória. Então, como que eu tributo isso? Como que eu lanço em folha de pagamento se aquela pessoa não é minha empregada? Né? Então, você tem aspectos... Então, no mínimo, vai existir um conta corrente de repasse de valores ali. E aí, impactos fiscais, que até a Andresa depois pode até complementar, mas que geram, inclusive, questões de dedutibilidade. E aí, se pode ser dedutível ou não dedutível, então impacta no conceito. Então, na hora da implementação desse plano, é sempre importante ter em mente o momento final, né? Já pensar no momento final, justamente porque como que eu vou implementar, e se lá na frente eu tiver que pagar, isso é dedutível ou não é dedutível, como que eu vou transitar em folha, porque às vezes a gente pensa muito no momento de implementação de um plano de incentivo de longo prazo, a gente pensa nesse momento inicial, né? Vou implementar,
com um foco dentro do que o Roberto traz, né, um foco do Total Comp ali, da compensação, atração e retenção desses profissionais. Então, vai num viés nesse sentido, mas esquece muitas vezes de olhar para essa ponta final, no momento da outorga efetiva, do exercício, da opção e aquisição da ação, enfim, como que eu trato isso do ponto de vista fiscal e trabalhista, né? Então, como que eu vou tratar? Se eu consigo, vai gerar algum tipo de impacto, né, entre as companhias, eu consigo usar esse valor depois para né, para ser dedutivo do imposto de renda, enfim. Então, alguns pontos aqui que precisam ser pensados. É muito comum a gente só pensar se é remuneração ou não, e esquece da parte operacional mesmo. Como que eu lanço em folha se ele não vai ser meu empregado, né? Enfim, então, alguns pontos aqui que também são importantes da gente e que trazem muita dúvida no momento lá final do exercício e da aquisição efetiva da ação ou da opção. Aí, planos envolvendo companhias no exterior. Então, esse também acaba sendo, assim, é muito comum, mas também traz desafios aqui de implementação, principalmente porque a gente tem que pensar, e aí, Paula, até peço para me ajudar a complementar aqui, principalmente quando a gente vai falar de valuation, de valor, como que você vai considerar isso, né? A gente está falando que uma empresa lá fora vai outorgar para beneficiários no Brasil, a contribuição, como que você vai determinar, câmbio, enfim, tem vários aspectos ali que precisam ser pensados, né? Diferenças de legislação, como que você vai implementar, muitas vezes num local existe uma obrigação de você fazer, porque ele não é meu empregado direto, então existe uma obrigação de eu lançar isso contabilmente lá fora, mas aí fica uma perna aberta, então eu preciso registrar isso e fazer aquele encontro, fica uma conta aberta, né, uma conta corrente ali entre as companhias, da mesma forma que acontece aqui, mas com um complicômetro, né, inventando essa palavra, mas com um aspecto ali que complica muitas vezes por conta das diferenças de legislação e tributação também, né? Então, às vezes, acaba sendo tributado nas duas pontas, como que você... Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado no momento da implementação. E, por último, um pagamento de prêmio, que não deixa de ser também uma possibilidade de incentivo de longo prazo, já que o prêmio pode ter ali, né, um viés, mas aí aqui a gente trouxe, na verdade, mais para dizer o quanto que é frágil ele ser tratado como um incentivo de longo prazo. Por quê? Porque um dos principais aspectos aqui do prêmio é justamente a questão de não, e isso dentro do entendimento que vem se construindo em relação ao prêmio, que é uma liberalidade, e a liberalidade ela não poderia ser pré-acordada, pré-definida, pré-ajustada. Então, você não poderia ter um plano de pagamento de prêmio né, como um incentivo de longo prazo, e aí sim como uma liberalidade. Então, ele poderia até ser utilizado, mas sempre pensando que eu avaliando ali, né, uma performance, ele não é pré-estabelecido, e sim pós-estabelecido, né? Então, a gente tem aqui alguns aspectos que levam em consideração. Um outro ponto importante, não pode ser aplicado, pelo menos esse é o conceito atual vigente, né, o entendimento que prevalece ali do fisco, que não pode ser aplicado para diretores estatutários, apenas para empregados e seletistas. Tem que estar atrelado a uma performance extraordinária do beneficiário, né, do empregado aqui no caso. E aí essa performance extraordinária, ela tem que ser comprovável, né? Então, como que eu comprovo essa performance extraordinária? E aí também traz um outro aspecto que é, se todo mundo recebe, e aí todo mundo teve uma performance extraordinária, como que você também consegue demonstrar que coletivamente todo mundo teve uma performance que isso justifica o pagamento do prêmio? E aqui, obviamente, o grande aspecto é porque, como a Andresa mencionou, o prêmio ele não tem incidência de fundo de garantia, né, de encargos trabalhistas e previdenciários. Então, ele tem um impacto fiscal menor, seria apenas o imposto de renda retido na fonte. Então, a tendência de um olhar diferente, tanto do ponto de vista trabalhista quanto fiscal, é grande aqui, né, e um questionamento gera aí, e a gente também traz aí um ponto de interrogação do quanto que um incentivo de longo prazo caberia, como um prêmio caberia como um plano de incentivo de longo prazo. É mais como jogar aí uma dúvida, né, do quanto que a gente conseguiria emplacar um plano de incentivo de longo prazo para um pagamento de prêmio. Existe um descolamento, né, ali dos conceitos. Acho que é isso. Essas são as questões controversas mais do ponto de vista trabalhista. Agora acho que eu passo para a Paula, né, que vai falar agora das questões societárias.
de companhias, de modo geral, desses planos de incentivo de longo prazo. Obrigada, Dani. Eu acho que aqui, falando um pouco também de questões controversas, vou falar só rapidamente sobre as principais questões que a gente enfrenta no dia a dia, porque senão a gente poderia ficar o dia inteiro falando de questões controversas de LP, né? Que eu acho que tem assunto aqui para horas. Mas indo mais para o que a gente enfrenta normalmente, uma dúvida que sempre vem é a questão da limitada. Aqui no meu universo de companhias fechadas, né? Muitas vezes a empresa é uma limitada e quer desenvolver algum plano desse tipo. Então, assim, quando a gente fala em stock option ou em partnership, a gente enfrenta questões até operacionais, né? Não existe uma vedação expressa, não existe algum impedimento legal de fazer esse tipo de plano numa sociedade limitada, mas a gente tem questões operacionais, por exemplo, o valor da cota. Então, quando eu falo em preço de exercício e tudo, eu já tenho um valor ali cravado da cota que dificulta qualquer operação nesse sentido, né? Eu não tenho cotas sem valor nominal como eu tenho no MSA. Além disso, qualquer aumento de capital numa limitada se dá por meio de uma alteração de contrato social. Então, é muito mais engessado, todos os sócios têm que assinar. Então, eu tenho diversas questões ali relacionadas, inclusive, a direito de preferência e até mesmo a presença de minoritários numa limitada, que também tem diversas particularidades aqui, né? Então, por isso que, normalmente, se for um plano realmente que vai ter a concessão de participação efetiva, a gente recomenda a transformação para SA, ou o que acontece às vezes, mas foge um pouco do objetivo, porque pode desbalancear as participações societárias, é que isso seja feito pelo controlador, ou seja, o controlador que concede ações ou que outorga uma opção de compra de ações, de cotas para os beneficiários. Então, passa a ser no âmbito do controlador. Então, esse é um ponto também muito discutido, mas que, de novo, muito caso a caso, que a gente vai ver na melhor maneira de seguir com cada um. Outra questão que também sempre aparece é a questão de beneficiários que são prestadores de serviços. Então, muitas companhias se organizam ali de forma que tem diversos PJs que prestam serviço e que a empresa gostaria de incluir no rol de beneficiários, né? Apesar de pouco regrado, quando a gente fala em stock option, a lei das SA, ela traz que esse tipo de opção de compra, ela é para pessoas, prestadores de serviço, pessoas naturais, e administradores, funcionários e tudo mais. Mas quando entra na questão do prestador de serviço, a lei traz expressamente que sejam pessoas naturais. Então, as disposições da lei das SA acerca de stock option, ou seja, a exceção ao direito de preferência e demais questões, em tese, não se aplicariam. Então, quando eu falo em stock option, é um programa voltado para pessoas físicas, né? Então, se eu tenho um programa aqui com pessoas jurídicas, PJs, como beneficiários, ele é estruturado de outra forma e eu vou enfrentar esse tipo de questões. O valor, o preço de emissão, se eu tenho que seguir os requisitos da lei das SA, a questão da exceção do direito de preferência. Então, é sempre também uma questão que é bem polêmica e que a gente vem discutindo muito na forma de organizar. Sem falar aqui de questões de risco fiscal, trabalhista, da relação, se agrava ou não, acho que nem entrando nesse mérito, mas mais do ponto de vista realmente do stock option mesmo, de uma partnership ou do stock option, a gente tem essas questões quando a gente fala aqui em prestador de serviço e cai para essa questão do partnership, tá? Como até eu já falei um pouco quando estava falando do stock option para prestadores de serviço, essa questão do partnership e realmente esses desafios todos que vêm frente às questões da lei das SA e, principalmente, a partir do momento em que a pessoa se torna acionista, né? Então, quando a gente pensa que nesses planos, que tem a concessão efetiva de ações, que é muito importante que já tenha uma discussão maior no momento em que o beneficiário se torna acionista. Então, tem a perspectiva de ingresso de investidor,
esse investidor, é um problema eu ter pessoas físicas ali? É um problema eu ter esse capital pulverizado com vários minoritários? Se eu tiver algum problema com um desses minoritários, tem alguma opção de recompra dessa participação? Essa recompra tem algum impacto no caráter mercantil, né? Porque às vezes os planos trazem questões de recompra e a gente volta até para aquela discussão inicial, se a recompra ou se uma opção de compra de venda impacta no caráter mercantil do plano. Então, os minoritários, né, os beneficiários, a partir do momento que exercem, adquirem ações, eles vão aderir a um acordo de acionistas, vai ter tag along, vai ter drag along, se tiver uma venda, como é que eu vou tratá-los? A questão de voto, vão ter voto, não vão ter voto, a gente vai fazer um plano de ações preferenciais ou ordinárias, a questão de dividendos, como é que vai ser. Então, a partir do momento que a gente tem realmente um plano, que vai ter a concessão de ações, que a gente vai ter a presença desses beneficiários dentro da sociedade, é muito importante que se desenvolva também uma discussão já do dia seguinte, já do momento em que a gente vai ter minoritários na companhia, diferente depois da parte da lei, né, que ela vai falar na sequência, que é uma companhia aberta, então eu tenho os minoritários numa companhia aberta, que a gente está falando no mundo das fechadas, que eu tenho aqueles minoritários ali que tem que ter toda essa relação regrada. E é por isso que a gente bate muito nessa tecla da discussão e da análise prévia do plano, que não existe plano melhor, que existe o plano que melhor se adequa às necessidades de cada companhia, porque muitas vezes chega-se à conclusão que são tantas implicações que é melhor um phantom, eventualmente, porque eu vou remuneração, tenho mais liberdade, eu não vou ter o beneficiário como acionista. Então, os elementos que são levados em discussão e que a gente tem que analisar profundamente no momento de desenhar, de estruturar o plano, eles vão também além da parte financeira, né? Ok, às vezes os encargos são mais elevados, mas, por outro lado, eu tenho mais flexibilidade, ou tem um risco, então, um stock option, mas que ele tem muito risco de ser caracterizado como remuneratório, e se for, a discussão não é só no âmbito da companhia, é também no âmbito dos beneficiários. Então, para a sua empresa, porque está todo mundo, a companhia preocupada com a atuação que ela sofreu, e os seus executivos todos também preocupados com a atuação que eles sofreram. Então, são diversos componentes que a gente discute muito para entender qual que é o plano que melhor se adequa a cada companhia. E aí, eu vou pedir para a Lê entrar um pouquinho mais aí nas questões relacionadas à companhia aberta, que são bem específicas, né, Ale? Quase tudo que foi falado aqui, naturalmente, a gente discute no âmbito de companhias abertas, e aqui, especialmente, companhia aberta listada, né, com ações negociadas em bolsa, então, que tem uma atividade maior de minoritário. Mas pegando 2 pontos até de discussões recentes, assim, e muito comuns, recentes em mais de uma situação, vem a mesma discussão, né? O primeiro deles é uma coisa, acho que com base em tudo que a gente conversou aqui e todos os comentários, elaborar e aprovar um plano de incentivo de longo prazo, um plano de remuneração baseado em ações numa companhia, tem que ser um pouco bem pensado, né? Não é algo que se prepara de um dia para a noite ou de um dia para o outro, porque precisa... Tem algumas variáveis e tem várias características super importantes para você montar aquele mais adequado para a companhia. Acho que tanto a Andresa quanto a Dani comentaram isso aqui, né? De características bastante específicas que você acomoda e desenvolve no âmbito de cada companhia. E quando a gente está falando de uma companhia aberta, tem um adicional, né? A aprovação, né? A competência para aprovação dos planos de opção de compra de ações, os incentivos, eles são da Assembleia Geral. E quando vai para a Assembleia Geral, você tem um tempo maior, né, de aprovação, de necessidade de convocação, e tem
aquilo que certamente, assim, tem, na verdade, o voto dos minoritários. Então, a depender de como que a companhia, o capital da companhia é formado, a companhia precisa se preocupar bastante com, além, o formato do plano a ser aprovado, ele tem que ser bastante adequado para as características da companhia, né, que sejam efetivamente um incentivo para os administradores, mas também ele vai ter que ser aprovado lá pela Assembleia. E aí eu estou invertendo um pouquinho a ordem aqui, e aí nesse contexto que sempre vale a pena, além de toda a preocupação que a gente, com todos os pontos e situações que todo mundo colocou aqui no momento de elaboração do plano, tem o que as empresas de consultoria de voto normalmente têm como linha de orientação para os investidores que sempre votam de acordo com essas empresas de consultoria de voto, normalmente são os investidores estrangeiros, né? A gente tem uma base, normalmente em companhia aberta, muito grande de investidor estrangeiro, e esses investidores estrangeiros, na sua grande maioria, votam de acordo com essas sugestões de consultoria de voto, né, que chamam as proxy votings. Normalmente a gente está falando aí de duas que são maiores, que é a ISS e a Glass Lewis, e elas têm um posicionamento bastante linear, assim, com relação a plano de incentivo de longo prazo baseado em remuneração, baseada em ações. Então, normalmente planos que englobem membros do conselho de administração não são muito bem vistos, né? Na opinião, lá fora tem uma discussão bastante sobre isso, e na opinião das consultorias de voto, normalmente planos como esse de longo prazo, eles não combinam com a posição de membro do conselho de administração, né? O conselho de administração, ele na visão dessas empresas, ele poderia deixar de opinar ou de votar contra, ou de não, ou mesmo de se abster, ou de proferir um voto não necessariamente de acordo com a dinâmica que a diretoria está utilizando nos negócios da companhia, com um interesse específico até por conta do plano. E também remuneração de conselho de administração normalmente deveria ser remuneração de curto prazo, especificamente para a independência dele nas deliberações ali e não necessariamente de longo prazo, diferentemente dos diretores executivos. Normalmente não é bem visto em planos como esse, né? E aí estou falando especificamente dessas orientações que normalmente comumente a gente vê, planos que tenham um prêmio adicional pela mudança de controle da companhia, né, pelo desincentivo de, normalmente um comprador, né, um adquirente de controle de uma companhia aberta teria que considerar inclusive o efeito desses planos de incentivo, então não se recomenda por essas consultorias de voto. Da mesma forma, período de vesting, né? Acho que a Andresa colocou num primeiro momento, normalmente de 3 a 4 anos. Essas empresas, elas sempre dizem, menos de 3 anos deixa de ser até o incentivo de longo prazo, né? Perde um pouco a característica do que a gente entende como adequado. O valor, né? O valor do preço de exercício, sempre na análise dessas consultorias de voto, sempre sugerindo que seja o valor de mercado, né? Acho que entra bastante no ponto tanto da Dani aqui quanto da Andresa, né? Na hora de você definir efetivo preço de vesting, mas para essas consultorias, acho que esses pontos é sempre bom considerar. Então, se a companhia tem capital disperso, se ela tem uma composição importante de investidor estrangeiro, ver o que as orientadoras de voto pensam, né, como elas se posicionam sobre esse tipo de plano é sempre também um elemento que vale considerar na hora de você elaborar um plano, quando a gente está falando de uma companhia aberta listada. O outro ponto é um ponto que vem todo ano há anos, né, e eu acho que todas as companhias abertas, eu já vi uns nomes aqui super conhecidos aqui, de quem está aqui ouvindo a gente, já se depararam com essa discussão, né? A remuneração baseada em ações, ela precisa ser divulgada, tem todo um formato específico na regulamentação da CVM de divulgação, né? No formulário de referência, tanto quanto você está aprovando na Assembleia tem um anexo específico e no formulário de referência. E ano a ano, a
por mais que a gente tenha a discussão aqui, ou não é remuneração, né, para fins fiscais trabalhistas, para CVM, né, para fins regulatórios de mercado, a gente sempre, quando aprova a remuneração total, né, global do ano dos administradores, né, membro do Conselho de Administração, diretoria especificamente, você precisa incluir o valor que vai ser pago como incentivo de longo prazo, como remuneração baseada em ações, independente da discussão fiscal trabalhista sobre a questão remuneratória ou não dos planos, né? O que será pago como remuneração baseada em ações, como incentivo de longo prazo, precisa estar no cômputo da remuneração total. E a grande discussão na hora de divulgar e mandar isso para a Assembleia é: mas eu faço o meu cálculo para eu incluir na remuneração anual, eu uso regime de caixa ou competência, né? E faz uma grande diferença normalmente, porque uma ou outra, e aí contábil, 100% contábil essa discussão, né? Regime de caixa ou competência, mas faz muita diferença, a depender do tipo de plano, faz muita diferença no valor total da remuneração que vai ser aprovada para aquele ano, né? E aí eu acho que é bastante pacífico. Existe sim bastante companhia no mercado que adota regime de caixa, porque não tem uma discussão ainda jurisprudencial aqui de CVM, no sentido de que não tem uma fiscalização muito forte de que deveria ser competência, mas em todas as orientações, em todas as informações e discussões com o regulador, e até, enfim, por toda a questão contábil, né, nas demonstrações financeiras, a gente coloca, vai como competência, então, para as divulgações também vale lembrar, né, então, bem resumidamente aqui, quando for para a Assembleia, depender da formação do capital social, vale considerar as proxy votings, e na hora de divulgar, lembrem da discussão caixa-competência. Na nossa opinião aqui, acho que não é nem opinião, a nossa orientação é com base em tudo que é discutida no mercado, a gente deveria considerar a competência, e isso sim, normalmente, traz um valor grande aí, né? A depender do plano, a depender de tudo, é um valor maior para mandar para a Assembleia no ponto de remuneração global de administradores. Acho que era isso aqui, queria ser breve para não atrapalhar todo mundo. Acho que agora, então, o Roberto finaliza com as questões humanas relativas a tudo que a gente falou. Roberto, vou passar para você. Obrigado. Então, voltando um pouco para as questões humanas, né? Fazer um apanhado aqui também do que a gente tem falado. Primeiro ponto, proibido ter preconceito em relação ao modelo A, modelo B ou modelo C, né? Como foi comentado aqui ao longo do nosso webinar. O que vai existir são modelos mais adequados ao perfil de profissional que você busca e, fundamentalmente, à cultura corporativa, né? Então, temos os exemplos ali das balancinhas, né? Na primeira balança da esquerda, foco maior, peso maior no salário base, na remuneração fixa, como a gente chama, na remuneração não condicionada ao risco. Que risco? Da performance do negócio, da performance da empresa, né? Então, lembrando que a parcela variável, incentivo de longo prazo, incentivo de curto prazo, estão condicionados ao risco do negócio, desses objetivos serem atingidos ou não. Então, a gente vê no mercado empresas que têm grande foco na remuneração fixa e no pacote de benefícios, eles são bastante robustos do ponto de vista de competitividade e que são empresas muito bem sucedidas do ponto de vista de resultados, de lucro líquido, de EBITDA, né? No exemplo oposto ali na direita, tem empresas que têm como filosofia o absolutamente oposto, que o grande foco, o grande peso no pacote total, no total compensation, está na remuneração variável. E o grande atrativo é na remuneração variável, né? E pouco peso ou pouco ênfase na parcela fixa da remuneração. E que também são muito bem sucedidas do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de performance, de lucro, né? Onde a gente quer chegar? Que a ênfase que eu dou e o equilíbrio que eu dou nesses dois componentes, a remuneração fixa e a parcela condicionada a risco de atingir o resultado, define o perfil de profissional que eu busco. Tá? Eu posso ter, do lado esquerdo, um perfil de profissional mais conservador,
menos tomador de risco, e tudo bem, porque eu quero este tipo de perfil e vou alcançar minha performance, ou exatamente o oposto, eu quero um perfil mais risk-taker, como a gente chama, mais skin in the game, que foi uma expressão usada aqui, que ele tem um perfil automaticamente mais empreendedor, porque ele sabe que grande parte da remuneração dele está vinculada ao sucesso do negócio. Então, essa é uma discussão vital quando a gente pensa no combo de quais são as opções, quais são os tipos de plano, além de tudo aquilo que a gente já disse, né? De olhar todos os componentes, da relação engajamento com a questão de custos, então está sendo falado muito aqui da questão tributária e o peso dos tributos e encargos em relação aos modelos, então tudo isso está dentro do mesmo bojo de discussão. Então, a ênfase que eu dou vai definir o perfil do profissional e eu vou ter mais sucesso ou menos sucesso na minha cultura corporativa se eu tiver um bom equilíbrio, transparência neste processo de definir a minha estratégia de remuneração total, em especial essa questão de incentivo de longo prazo, que normalmente é destinada a quem? A pessoas-chave na organização, aos altos executivos, à diretoria. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente queria trazer aqui para reflexão em relação à estratégia da compensação total. Pode avançar, por favor. E aí, mais um ingrediente, né? A Daniela usou o complicômetro, mas é uma coisa que tem que ser pensada. Dentro de uma mesma empresa, eu posso ter e devo ter, na nossa recomendação, estratégias distintas. Então, nem todos são iguais, como está dito ali, quando o tema é remuneração. Por quê? Porque eu tenho, né, muito além de níveis hierárquicos, o nível de contribuição eu posso ter dentro de uma camada, dentro de um extrato da minha pirâmide organizacional, eu posso ter pessoas e posições que têm um impacto absolutamente estratégico. Eu posso ter profissionais e vou ter com impacto tático ou operacional, ou a despeito de qualquer uma dessas camadas, eu posso ter pessoas-chave em qualquer uma delas. Tudo isso tem que ser pensado no momento de você definir uma estratégia de remuneração. Né? Do outro lado, eu tenho profissionais que atuam nas áreas core business, como, por exemplo, uma área comercial, como, por exemplo, uma área de desenvolvimento de produtos. Eu posso ter profissionais dentro de uma área corporativa, meu staff, recursos humanos, finanças, tecnologia. Eu posso ter profissionais dentro de uma área de controle. Então, olha só que paradoxo. Será que eu vou ter a mesma estratégia para um profissional de uma área comercial e um profissional de auditoria? Já sabemos que não é muito adequado. Por quê? Porque os comportamentos que a organização quer são distintos. Né? Só para dar um dado, talvez tenha bancos aqui participando, alguns órgãos reguladores, entre eles o Banco Central, já existem normativos, já existem resoluções que determinam a forma de ser remunerada o auditor, a área de auditoria, o compliance, os controles internos. Né? Então, é proibido, literalmente proibido, você ter indicadores de performance, de resultado, de lucro, conectados ao bônus deste tipo de profissional. Por quê? Porque pode, eventualmente, ter um conflito de interesse e ele pode ali, né, de alguma forma, até afrouxar algum controle pensando no pacote de remuneração dele. Então, essa questão de conflito de interesse dentro da própria organização, ela precisa ser estabelecida, ser pensada, né? E como é que eu defino essa estratégia? Então, por exemplo, o nível tático, ele vai ter um apelo maior ou um peso maior no componente de longo prazo, porque é aquele grupo que está vendo o futuro da organização. Em contrapartida, um nível operacional, talvez o upside dele, a atratividade, esteja num salário fixo mais robusto e um bom pacote de benefícios, porque isso tem um peso maior na compensação total. Tá? Então, olha quantas variáveis, além de todas as questões legais que a gente está tratando, que precisam ser analisadas, que precisam ser refletidas. Tudo bem? Pode avançar, por favor. E, por fim, também esse aqui seria um tema para mais um webinar específico de 24 horas, né? Quando a gente vai desenhar um plano, quando a gente pensa no desenho de um plano e o que tem maior aderência, maior fit a tudo isso que a gente está dizendo, a questão legal, tributo, cultura, perfil de profissionais, a gente senta lá com o board, com o conselho de administração, e a primeira coisa a ser refletida é qual o driver do plano? Ou dos planos? O que você busca de fato? Quais são os direcionadores? E aqui é um exemplo, né? A gente está
trazendo aqui SOP, RSU, que são Restricted Matching e Partnership. Lembrando, cada um desses planos aqui, eles podem estar conectados a um indicador de performance futuro ou não, que são os planos com performance. Eles podem ser phantom ou não, né? Aqui no caso, a gente está trazendo exemplos de ações verdadeiras, de equity, mas existem N variáveis. Então, os principais direcionadores, alinhamento de interesses entre quem? Entre os acionistas e entre os executivos, né? Como é que eu mitigo ali qualquer tipo de conflito de interesse? Por exemplo, uma SOP, ela tem alto grau de alinhamento de interesse, tá? Então, a classificação dela aqui é alta. Por quê? Porque os dois vão buscar a performance da ação. Então, ele ganhou uma opção para exercer essa ação no futuro, obviamente, se a ação valorizar. RSU, só mal comparando, tem um alinhamento de interesse menor. Por quê? Porque é um grant, né? Ele vai, entre aspas, ganhar aquela RSU a despeito da valorização dela, porque aquilo já faz parte do pacote de remuneração dele. Então, tem um fator de alinhamento de interesse menor. O partnership, pensando num outro exemplo, puxa, totalmente skin in the game, né? Então, ele entra com um valuation menor, ele compra aquelas ações e ele vai estar totalmente no risco do negócio. Então, se o negócio valorizar, se o valuation subir num potencial IPO, ele vai ganhar muito dinheiro, em tese. Então, o alinhamento de interesses é grande. Atração e retenção de talentos. SOP tem um peso menor, né? Depende muito da projeção da valorização dessas ações, mas se a ação for andar de lado, talvez não seja tão atrativo. A RSU é muito mais atrativo, né? Por quê? Porque vai fazer parte do componente de remuneração dele de qualquer forma. Sentimento de propriedade, o sentimento de dono, ownership, os programas sujeitos à valorização têm um peso maior, ou têm um maior apelo nessa questão de sentimento de dono, né? Programa de partnership, programa de matching, onde ele, de forma voluntária, compra ações e tem a sua contrapartida, sentimento de dono altíssimo, né? Pagamento por performance futura, esse é um outro direcionador. Então, RSU está flag vermelho, desculpa, para baixo. Então, ele não está olhando tanto a performance futura porque ele vai ganhar menos, mesmo que a ação caia. Numa SOP, não. Se a ação cair, é o que a gente diz no jargão técnico, que a ação está underwater. Ele não exerce e não perde dinheiro, mas se subir, ele vai ganhar lá o spread da valorização das ações, né? Por fim, diluição, mas também essa lista não se exaure, né? Existem outros fatores, eu estou trazendo os mais típicos. Diluição, talvez o acionista fale, eu não quero diluir, não tenho mais espaço no meu grupo de ações, na tesouraria, para diluir. Um programa Phantom seria uma saída porque a diluição é zero. Uma SOP dilui bastante, porque eu vou precisar entregar mais ações para remunerar a mercado. Lembra que o objetivo é eu ser competitivo com o mercado, então eu vou ter um grupo maior de ações. RSU eu vou diluir menos, né? Numa partnership, que o valuation é pequeno, eu vou ter que distribuir uma grande quantidade de ações, ou seja, a diluição é grande. Então, em resumo, o que a gente queria trazer para vocês são todas essas variáveis que compõem a decisão de que plano, e não existe muito bala de prata. Eu posso, por exemplo, combinar diversos planos, dependendo do perfil de profissional que eu quero atrair, que eu quero reter e que eu quero buscar uma performance futura. Então, basicamente, é isso que eu tinha aqui para vocês. Acho que a gente abre agora o espaço para as dúvidas. Acho que, primeiro, eu tenho no Q&A aqui uma pergunta que é: por qual motivo Phantom é tida como remuneração? Tem alguma legislação, doutrina que se aprofunde mais nesse ponto? E aí eu acho que eu já posso pegar o gancho aqui para responder, mas sem prejuízo das pessoas complementar, né? Da Andresa, da Paula, enfim, de todo mundo dar a sua contribuição. Mas não é uma questão de lei, né? Como a gente mencionou no começo, né? Todos esses planos de incentivos de longo prazo são pouco regulados, a gente tem pouca regulação. Então, não é lei determinando isso, mas sim a caracterização, né? O conceito. O Phantom, ele implica em pagamento de dinheiro diretamente para o beneficiário, de uma forma pré-ajustada, pré-acordada. Então, isso casa com o conceito de remuneração, né? A remuneração, ela sempre é aquilo que é pago a uma pessoa em contraprestação a um serviço e de forma pré-ajustada, pré-acordada. Então, esse é o conceito, né, de remuneração clássico. E reforça o fato do fisco, né, Andresa, também olhar para isso e ter esse mesmo entendimento. A gente não consegue fugir aqui, porque não tem a outorga de ação, né, é simplesmente o pagamento de um dinheiro
diretamente para o beneficiário, por isso o conceito de remuneração. E até para fins fiscais, Dani, não especificamente sobre o Phantom, claramente, porque a gente não tem um regramento, mas para fins fiscais a gente tem uns dispositivos que tratam que qualquer pagamento feito pela companhia, ainda que feito em bens, né, esse pagamento em kind que a gente chama, ele está sujeito ao imposto de renda. Então, é mais assim, o Phantom, quase que a pergunta negativa, né? Por que ele não seria remuneração? E aí ele só não seria remuneração se a gente tivesse características que aproximam o pagamento de uma operação mercantil, o que a gente não tem no Phantom, nenhuma delas, né? Porque o beneficiário não desembolsa nada, ele simplesmente recebe uma concessão da companhia. Então, não faz sentido a gente não tratar o Phantom como remuneração. Então, ele quase que a pergunta é negativa. E falando para você de doutrina, de fato a doutrina tem, explora, tá? A gente não tem regramento legal. Em termos de decisões, o que a gente tem de decisões, discussões, ainda na esfera administrativa, temos judicial já também, é mais relacionado ao SOP, porque daí justamente as companhias tentam trazer as características de plano mercantil para o SOP, e aí a gente vai discutir se preencheu ou não preencheu os requisitos e se são suficientes. O Phantom, é muito difícil as companhias não tratarem como remuneração, talvez nem por isso que a gente não tenha discussões judiciais envolvendo ele. Espero que tenha esclarecido. Um outro ponto que a gente tem uma outra pergunta é, no caso do partnership, a venda de ações de um acionista para um sócio que está ingressando no contrato social poderia ser feita a valor contábil? Se não, seria preciso fazer um valuation de cada entrada de novo sócio? Posso contribuir nessa pergunta aqui? Por favor, vocês me Roberto. permitem, enfim, acho que isso é mais tema até para os advogados aí, contábeis e tributários, mas eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Depende, mas é pouco provável que seja o valor contábil, tá? Porque o conceito do fair value, do valor justo pela ação, ele está presente em todos esses programas, em especial no partnership. Muitas vezes o valor contábil, book value, como a gente chama, não reflete o fair value, né? Então, precisa sim ter uma forma de valuation robusto, né? E muitas vezes é chamado um parceiro para fazer esse valuation. O que eu vejo na minha experiência, assim, principalmente em startups, como foi comentado aqui, onde o partnership tem grande aplicabilidade. Muitas vezes o controlador ou o fundador, numa fórmula muito simples, ele consegue fazer o valuation e ele acha que aquilo é o fair value e ele consegue convencer a equipe, os profissionais, de que aquele é o fair value. Então tá tudo bem. Esta fórmula é válida. Essa fórmula é regra de entrada no plano do partnership e de saída no plano de partnership, tá? Muitas vezes o valuation é uma questão um pouco mais delicada, né? Onde o próprio acionista não sabe o valor real do negócio dele. E aí sim é necessário se chamar um parceiro para fazer um valuation bastante adequado, com uma metodologia, ou múltiplo de EBITDA, ou fluxo de caixa descontado. Então tem formas de você aferir o valuation de uma organização fechada. E acho que para fim, como a gente mencionou, né, para fins de tratamento fiscal, o ideal, né, para a gente aproximar esse plano do mercantil, embora a gente possa fixar perfeitamente para fins societários, né, Paula, me corrija se eu estiver errado, mas a gente poderia fixar o valor contábil, se a gente está tentando trazer características de um plano mercantil para argumentar que não seria uma remuneração, o ideal seria a gente fazer um valuation mesmo para determinar o valor das ações na hora de conceder o partnership. Então, se a gente não tiver, né, essa métrica, essa demonstração, a gente acaba ficando exposto. Então, por isso que no partnership é sempre recomendável também para o regramento dele de trazer o valuation das ações. Agora, viram tudo, acho que pode ir para a próxima, Dani. Eu vou aproveitar porque eu sei que a Alessandra tem um outro compromisso, ela precisa sair, e eu vi que tem uma pergunta aqui que, pelo que eu entendi, é para você, Ale, acho que é sobre a questão do regime caixa-competência no montante global de remuneração dos administradores. Fiquei na dúvida se a orientação de utilizar o regime de competência também engloba quando da divulgação das informações no formulário de referência, tendo em vista as determinações do CPC 10 e do ofício circular da CVM. Circular anual CEP-CVM, de ser divulgado apenas o que foi refletido no resultado do emissor no período. Obrigada, Dani. Fernando, o ponto é o seguinte, quando você vai, porque efetivamente, ano a ano, é efetivamente o reconhecido no resultado do emissor.
E aí, quando você está fazendo no começo do ano, né, a projeção para aquele ano, que é o que você vai mandar para aprovação da remuneração global dos administradores, o que você vai reconhecer no resultado daquele exercício? O efetivamente pago, e acho que tem até uma complementação lá embaixo, ou o direito efetivamente concedido. Então, a discussão da competência é exatamente no sentido de se a remuneração dele, o que ele recebe, direito ou efetivamente o exercício, ou dinheiro, né, a depender da forma do plano de incentivo, vai ser a composição da remuneração dele daquele ano, é isso que vai ser reconhecido no resultado do emissor. Então, é a competência da remuneração daquele exercício. Então, isso porque, se você for pelo regime caixa, que é só o efetivamente pago, não vai coincidir com o direito concedido, né? Porque naquele momento do ano que você vai conceder outorgas para aquele administrador, aquelas outorgas, aí a depender da fórmula de cálculo, enfim, normalmente sei lá, uns 60 avos, vai reconhecer nos próximos 5 anos na contabilidade, e acho que é exatamente o teu ponto na sequência, né? Vou reconhecer pelo período de vesting, a depender de como for o plano. Mas, enfim, o ponto é, se vai ter o direito outorgado aquele ano, então a competência daquele exercício para entrega daquela remuneração baseada em ações, daquele ano específico, aquilo entra na remuneração a ser aprovada. Se for caixa, você descasa essa informação da competência do direito e do efetivo exercício que eu efetivamente entregue, com o que é efetivamente reconhecido no resultado do emissor na contabilidade. Então, quando a discussão caixa-competência, é sempre competência, porque se você for olhar para a remuneração baseada em ações, o que você vai entregar de outorgas, por exemplo, aquele exercício, é o que compõe a remuneração, né, que vai ser o direito concedido naquele exercício para aquele administrador. A discussão do formulário de referência anual, só que é o efetivamente reconhecido, é mais fácil, porque você copia e cola diretamente do que está lá na demonstração financeira. A grande discussão acontece na previsão de outorgas ou na previsão de remuneração para o exercício no começo do ano, quando você faz a aprovação na GO, porque aí você, né, é a previsão de remuneração ao longo do exercício, inclusive aquela que deverá ser outorgada naquele exercício como base, enfim, com base em plano de remuneração baseado em ações. Então, sim, né, basicamente, explicando, mas para a sua resposta, é sempre, né, competência, é sempre competência, né? Então, você vai sempre refletir o que está na contabilidade, que é competência, naquilo que vai para formulário de referência ou anexo, que é basicamente a seção 13 do formulário de referência, atual, né? Para o ano que vem a gente muda o formulário de referência, que vai para anexo da Assembleia Geral para aprovação também. Pessoal, eu vou pedir desculpas, eu batendo o olho aqui, acho que era a única pergunta para mim, eu tenho uma reunião que eu preciso entrar em 1 minuto. Eu agradeço todo mundo, foi um prazer falar com todos vocês aqui. Obrigada, Lê. Obrigada. Vamos eu vou fazer a última pergunta que tem aqui no Q&A e depois eu volto para as perguntas do chat. Tem uma pergunta no Q&A falando da Ana Silvia, sobre planos outorgados dentro do mesmo grupo econômico, que aí eu havia mencionado, inclusive, sobre a história de ficar uma conta corrente, né, entre as companhias. E aí, como se seria visto como um mútuo intercompany, como seria a tributação, né? Quais são os efeitos fiscais disso? Então, esse ponto pode ser formado em conta corrente, tá? Isso é uma das questões que a gente discute, né? Quando a gente vai ter planos entre o grupo econômico, como que vai resolver, né, essa questão? Eventualmente pode ser uma companhia primeiro disponibiliza recursos para outra, trata como reembolso, enfim, aí vai depender muito da situação caso a caso. Mas caso seja feito da forma que surja uma conta corrente entre elas, na nossa visão seria sim um mútuo entre as companhias, e aí de impactos fiscais a gente tem o IOF, né, primordialmente o IOF entre elas. Se houver cobrança de juros, a gente pode ter imposto de renda na fonte, tal, aí vai depender um pouco do caso a caso da situação, mas
acho que a sua pergunta expressa bem o que a gente quis dizer, assim, quando a gente tem planos entre companhias, essas questões têm que ser estudadas, como se vai resolver entre elas, né, se uma que vai pagar, o desembolso financeiro vem da outra, precisa resolver esse desembolso, tem impactos contábeis também, então às vezes a gente precisa discutir com o auditor como é que vai registrar isso, porque em regra a companhia tem que informar na sua contabilidade o valor pago em remuneração, ainda que seja feito pagamento por outra. Então, esses planos, a gente tem visto cada vez mais as companhias desejarem fazer uma flexibilidade entre as empresas do grupo, mas tem uma série de pontos que têm que ser analisados para a gente não resolver uma questão, mas descobrir outro aspecto. Tá? Então, isso é bem importante. Acho que a gente já está até estourando aqui um pouquinho o tempo, mas acho que dá tempo da gente repassar pelas últimas perguntas. Uma pergunta que a pessoa, a do Carlos, ele entendeu que o Phantom e Match são duas modalidades que trazem risco. Na verdade, Carlos, assim, o Phantom não é que ele traz um risco, ele é uma modalidade que tem a característica remuneratória. Ele vai trazer um risco se ele não for tratado como um plano remuneratório, né? Ou seja, se for feito um plano de Phantom, né, plan e não for tratado como remuneração, então você não vai tributar. Já o matching depende muito da forma como ele é tratado, mas ele tem essa tendência, sim, porque ele acaba sendo, de novo, indo para esse caminho, né, de não ter as características mercantis, mas depende muito do formato também que vai ser implementado, tá? Acho que tem uma pergunta do Júlio, Dani, que é bem relevante sobre as decisões da Receita, e ele pode... assim, ainda que o SOP seja ideal em termos mercantis, se a gente entende que tem risco, acho que essa pergunta é muito importante para a gente falar para todo mundo, porque, Júlio, a sua dúvida sempre aparece. Infelizmente, sim, Júlio, a gente enxerga risco ainda que a gente tenha um SOP ideal, né? Muito por conta das decisões do CARF, a gente teve umas antes da gente ter essa pandemia que paralisou lá o CARF por um tempo, a gente estava no ritmo das decisões do CARF analisarem os planos e a gente tinha visto bons planos, né, no sentido de que eles preenchiam as características para ser um plano mercantil, mas ainda assim as decisões foram negativas. Por quê? Porque eles estavam com uma visão muito no sentido de que se o plano é concedido dentro de uma empresa para beneficiários que trabalham para a empresa, que o plano, por si só, ele teria uma característica de remuneração. Né? E aí eles se apegam a qualquer vantagem que o beneficiário tenha, como, por exemplo, não ter o pagamento de um prêmio, que isso já traria, então, a característica de remuneração. Né, sem se atentar que ainda assim ele incorria em risco, pagava, tudo mais. Então, a gente estava com uma visão um pouco pessimista do CARF, antes, há uns cerca de decisões de 2017, 2018, 2019, tá? Aí o que aconteceu? A gente teve uma paralisia um pouco do CARF para analisar um pouco esses temas, e depois da retomada, a gente teve aquela questão do voto de qualidade cair. Né? Para quem não acompanha muito, o que significa isso? Antes a gente tinha o seguinte, se a decisão empatasse, né, então a gente tinha o mesmo número de conselheiros, do contribuinte e do fisco votando no sentido, a decisão, o resultado final era favorável ao fisco. Então a gente tinha esse desempate a favor do fisco. E isso mudou, né, no decorrer de 2020, 2021. Hoje a gente tem, nessa situação, se ocorrer um empate, a decisão vai ser a favor do contribuinte. Como essas decisões negativas estavam sendo avaliadas por essa questão do desempate, o resultado era negativo por conta desse voto de Minerva que o fisco tinha, um voto quase a mais, a gente tem uma expectativa de que talvez isso se reverta agora, né, para a gente ter as decisões serem analisadas, os planos serem analisados mais casuisticamente, mas para os planos que têm características mercantis a gente ter uma avaliação mais positiva, tá? Mas como o que a gente tem é esse panorama, e a gente ainda não teve grandes decisões depois dessa volta toda da pandemia, a gente ainda não consegue descartar o risco. Então, existe o risco, mas a gente tem uma expectativa boa nesse sentido, e também vale pontuar que no judiciário, às vezes as decisões, que ainda a gente não tem muitas, mas as que a gente tem, tendem a analisar mais as características do plano e não considerar ele como remuneratório de princípio, sabe? Que é o que estava acontecendo no CARF. Dani, acho que eu posso responder aqui uma que é bem rapidinha do Fernando, que é o artigo, qual artigo da lei 3.404. Então, Fernando, é o 168, parágrafo 3º.
Tá? Então, o artigo 168, parágrafo 3º da Lei das SA, que traz essa questão do prestador de serviço que seja pessoa natural. E eu acho que eu já vou aproveitar, Paulinha, você, já que você abriu seu microfone, tem uma outra pergunta da Marcela, que é se a gente acha arriscado praticar o lock-up com metas e período de vesting e cláusula de recompra, caso não tenha atingimento, enfim, eu acho que a gente não dá para, a gente não consegue esgotar, porque esse é um assunto extenso, e aqui também faço o gancho com a pergunta do Tauan, que é quais são as principais práticas, né, de saída, né, como funciona quando o executivo sai da companhia. Também já vou responder rapidamente aqui, falando que depende, porque depende do plano, depende de quais são os critérios, mas passo a bola para a Paulinha, e acho que era bom até o Roberto falar um pouquinho sobre essa questão de saída, né, se isso, como que eventualmente isso impacta ali, né, como é tratado, porque no final isso faz parte desse total comp ali, né, dessa compensação total, e como que você vai endereçar isso. Tá aberto, né? Essa vai ser uma questão muito sensível também quando a gente faz o desenho, em especial na questão onde a iniciativa do desligamento é da empresa, né? Então, conceito de bad leaver, sempre, tá? A prática de mercado, enfim, vai ter mais aderência legal ou não, mas o bad leaver é aquele que foi mandado por justa causa, ponto, e que pediu demissão. Obviamente, como foi comentado aqui, se ele pediu demissão para ir para a concorrência, 1000 vezes pior, mas qualquer pedido de demissão, até por o programa de longo prazo tem esse componente de retenção muito forte, ele perde o direito, acho que isso é uma questão bastante pacificada, né? O good leaver, na sua essência, aquele que se aposenta por invalidez ou tempo de idade, né, por idade, ou aquele que morre, né? Ele é um good leaver também, por incrível que pareça, mas é um good leaver porque ele está deixando a empresa, né, de uma forma que por força maior. O ponto de atenção é aquele que foi a iniciativa da empresa, e aí você tem a característica, se foi por performance, a empresa passou pelo ciclo de feedback, já deu feedback para ele, e ele continuou performando mal, esse na sua essência é um bad leaver, né? E aí tem uma zona cinzenta daquele que a empresa tomou a iniciativa para desligar, mas porque ela fez uma reestruturação, fez o downsize, fez a desativação de uma unidade de negócios e não tinha espaço para aquele executivo. Então, esse é o ponto mais polêmico que tende a cair para uma certa discricionalidade. Né? Então, normalmente fica dentro do critério da aprovação da governança, então isso é submetido dentro de um comitê de performance para tentar minimizar essa subjetividade. Né? Então, isso é julgado dentro de comitês de assessoramento e, em última instância, o conselho de administração aprova se ele continua no plano ou não. É isso que eu tenho visto aí como a boa prática. Né? Acho que aqui também do nosso lado, a questão foi perguntada também do lock-up, né? O lock-up, ele traz até um elemento maior de risco, a Andresa gosta, para defender aqui o caráter mercantil, né? E aí, com relação à saída, do ponto de vista aqui societário, são dois momentos e são tratados de forma muito distinta, né? Então, se é uma saída, enquanto o beneficiário ele tem as opções, aí tem questão aqui, o ideal é que tenha realmente a perda dessas opções, até porque se foi pago um prêmio pelas opções e na saída tem a perda, sempre, de novo, a Andresa gosta, fortalece o risco, fortalece a questão de onerosidade, então, todas essas questões caminham muito junto com esse desenho aí de um caráter mercantil, se realmente for o caminho a ser seguido, né? No momento pós-exercício, ou seja, se o beneficiário ele já é um acionista, aí é uma outra questão, que isso vai ser tratado num acordo, é uma questão do minoritário que vai sair da companhia. Então, aí se vai ter uma opção de compra, uma opção de venda no acordo, como que isso vai ser tratado, aí já é uma questão realmente dentre acionistas a ser explorada no acordo. Não sei se Dani, André, se vocês querem complementar com alguma coisa. Não, acho que é isso. Até para encerrar, acho que tem uma última pergunta que a gente não endereçou muito especificamente. Tem algumas perguntas, a gente não vai conseguir endereçar todas, porque senão a gente já estoura demais aqui o nosso tempo. Mas, de novo, acho que a questão da gente estabelecer, né, qual tipo de plano para empresas de capital aberto, capital fechado, varia muito, né? Depende muito. Aí, de novo, a necessidade de você olhar para as questões,
né, humanas que o Roberto trouxe aqui, né, que são as questões de qual que é o tipo de compensação, qual que é o objetivo da companhia, né, qual que é o formato de remuneração que já existe, como que você quer complementar com essa compensação, né? Então, existe, não é uma análise fria, legal, contábil, fiscal, trabalhista. Então, você tem que entrar num lado humano do quanto que isso, qual que é o viés, se é retenção, se é atração, enfim, o que você quer remunerar, né? Enfim, como o Roberto trouxe, pontuou aquelas questões, qual que é o tipo de risco também, né, da balancinha lá que ele mostrou, que eu achei sensacional isso. Então, assim, acho que isso mostra muito ali, né, o quanto que a pessoa tem que estar engajada ou não ali. Então, assim, é difícil a gente definir um plano específico, porque apesar da gente tentar aqui endereçar essas questões, os planos de incentivo de longo prazo, eles são muito específicos e eles variam muito de acordo com a companhia, com o objetivo. Então, assim, não dá para falar esse é melhor, esse é pior, isso se aplica mais, isso aplica menos. Depende, né? Você pode ser uma companhia aberta e fazer todo sentido você trazer ali um plano de phantom, né? Ou você estabelecer enfim, um matching. Enfim, depende muito do caso. Então, assim, é difícil a gente cravar uma resposta, assim, específica. Então, infelizmente, a gente não consegue, né? Não tem uma resposta mágica. Para a empresa X faz isso, para a empresa Y faz aquilo. Às vezes pode ter uma startup que tem até um alinhamento mais com um tipo de partnership, mas o viés e o objetivo é outro, e aí não cabe partnership, cabe um SOP, cabe um phantom. Então, assim, depende muito. É difícil, não ter uma resposta específica. Exatamente, 100% customizado, né? Acho que Exato. podemos encerrar então, né? Queríamos agradecer a presença de todo mundo, o tempo de vocês, o envio das perguntas também. Obrigada, Roberto, pela participação. Eu que agradeço a todos a participação e presença de todos. Obrigada a Obrigada, todos. pessoal. Esse assunto é tão apaixonante aqui que se deixar a gente vai embora. Então, acho que tem que pôr um momento, uma hora para acabar. Mas a gente está aqui à disposição para ajudar quem precisar com relação a isso. Sim, e fica aqui o meu agradecimento pessoal, Roberto, muito obrigado pelo convite, ter vindo, participar aqui, contribuir, porque é sempre muito rico. E esse assunto, como a gente já falou várias vezes, ele é extenso e precisa de todas essas análises, né? Na minha opinião, eu acho que precisa de todos esses vieses aqui para poder definir, né, e implementar. Mas é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Obrigado. Obrigada, Até pessoal. breve. Tchau, Tchau. Tchau, até breve.